Hoje o tema vai ser bom, viu? Vai ser muito legal. Vamos falar sobre família. Família. Que tema importante, atual, desafiador. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Pai, te agradecemos e te louvamos nesta manhã pelo dia que o Senhor nos deu. Teu amor e tua fidelidade têm sido constante na nossa vida. Pedimos ao Senhor que fale conosco mais uma vez como o Senhor sempre tem falado. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém a todos vocês. Amém, amém. Que bom tê-los aqui. Vamos lá, vamos para o nosso tema. Vamos falar sobre família. Eu deixei o texto aí de Gênesis capítulo 29 e o capítulo 30. Claro que nós não vamos ler todo o texto. Eu vou ler, na verdade, um versículo e o restante eu vou contar a história. Certo, meus amigos? E aí, depois vocês podem ler com calma os dois capítulos para entender o que nós vamos conversar aqui nessa manhã. Papel e caneta na mão e vamos que vamos. Eu quero perguntar para vocês nessa manhã, como é que está a sua casa, hein? Você tem enfrentado lutas na sua família? Fala para mim. Você tem enfrentado lutas na sua família? Como é que está a sua casa? Quais têm sido as suas lutas nesses dias? Escreva para mim. Vamos lá. O pessoal está escrevendo. Meu esposo muito nervoso, estressado. Lutas com relacionamento, desemprego na família. As lutas, uma guerra no casamento. Muitas lutas de saúde. Minha família é uma bênção, mas eu tenho um Pedro em casa, às vezes difícil. Muita falta de comunicação, divórcio, enfermidade, depressão, desemprego. Olha só, o esposo precisa se converter. O Paulo disse que são muitas lutas, desentendimento com a família devido ao Covid, brigas em casa, filhos afastados do Senhor. Enfim, gente. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Muitas são as lutas, né? Como é que está a sua família? Quais são as lutas que você tem enfrentado na sua família? As aflições, principalmente pela pandemia. Olha lá. Bom, gente, são muitas lutas que nós vivemos. Muitas lutas. Vamos lá. Gente, existe na sua casa alguma coisa difícil de ser resolvida, para ser resolvida? Alguma coisa complicada? Gente, o texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos meditar, é muito parecido com a história de vida, a história da nossa vida e com a nossa família. Muito parecido. Todos nós enfrentamos dificuldades no convívio familiar. Por isso que é muito comum, gente, ouvirmos as pessoas dizendo: poxa, eu vim de um lar desajustado. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe abandonou a casa. Havia violência dentro da minha casa. É muito comum a gente ouvir essas coisas. Muitos enfrentam problemas sérios na família. Enfrentam problemas com os pais, com os irmãos, com o cônjuge.
ou até mesmo com os parentes, né? Agora, a família, gente, é um projeto de Deus. Você concorda comigo? A família é um projeto de Deus. Mas a construção da família é humana. Ou seja, quem faz a família acontecer não são os anjos. Quem faz a família acontecer não é o Espírito Santo. Quem faz a família acontecer são as pessoas. E nós não podemos pensar que num passo de mágica as coisas irão acontecer no nosso lar. Porque a vida não é assim. Tudo vai dentro de um processo. E para se construir um bom relacionamento familiar, leva tempo. É uma semeadura diária. Eu quero ler um versículo apenas, porque eu vou contar aqui para vocês essa história, resumidamente, falando sobre a casa de Jacó, lá no Velho Testamento. E aí, em Gênesis, no capítulo 29, só vou ler o versículo 31. Gênesis 29, 31. Que diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Veja, Jacó tinha essas duas mulheres, a Lia e a Raquel. Mas só que Lia, ela podia ter filhos, mas ela era desprezada. Ela foi desprezada, mas pôde conceber filhos. E Raquel era amada. Jacó amava Raquel, porém Raquel não tinha filhos. Até aqui. Veja só, Jacó casou-se com duas mulheres que eram irmãs, Lia e Raquel. Guarde esses dois nomes, Lia e Raquel. Jacó não amava a Lia. Jacó amava Raquel. A Lia era fértil, como eu disse, e Raquel era estéril. A Lia teve vários filhos e cada filho que nascia aumentava a esperança de refazer a sua casa. Ela ia dando filhos a Jacó e ela tinha uma esperança de conquistar o amor de Jacó. Mas por algum motivo, ela parou de ter filhos. Lia parou de ter filhos. Raquel, vendo isso e sabendo que ela era amada de Jacó, não podendo ter filhos, o que ela fez? Ela decidiu, como era costume da época, ela decidiu entregar a escrava para conceber filhos. E Jacó teve filhos com a escrava. Olha que loucura, olha que ambiente. Tinha mulheres, tinha escrava no meio, tinha um monte de coisa. Quando Lia aí viu a situação, o que ela fez? Ela entregou a sua escrava para Jacó. Ela também já não podia mais conceber filhos, então ela entrou em competição com a irmã. Ela também entregou a escrava para Jacó, para que tivesse filhos. Então veja, Jacó tinha a Lia, tinha a Raquel, tinha as escravas de Lia e as escravas de Raquel. As duas irmãs, gente, elas estavam numa competição. Lia e Raquel entraram em competição. Uma brigava e tinha ciúme da outra. E entregava suas escravas para o marido. Enfim, a casa de Jacó estava em desordem. A casa de Jacó estava em desordem. E aí chegou um momento que ele não aguentou, né, gente? Ele decidiu não ter mais filhos. Chega. A mulherada querendo ter filho e ele chega. E aí o texto diz, se você for ler lá depois, a partir do versículo 31 do capítulo 29, leia depois aí com calma, você vai entender melhor a história. Gênesis 29, do 31 em diante, versículo 31 em diante, até o final. Aí depois você leia o capítulo 30 todinho, tá? E o que aconteceu? Jacó não queria, ele decidiu não ter mais filhos, mas levaram mandrágoras para ele. O que eram as mandrágoras? Eram plantas afrodisíacas que davam potência sexual para o homem. A pílulazinha lá para o homem, sabe? Pois é. Então levaram para ele, para Jacó. E Lia novamente teve mais filhos com ele. Ele ficou bem de novo e teve mais filhos. E então Deus fez Raquel fecunda. E ela também concebeu um filho
chamado José, que nós conhecemos. José, famoso José do Egito, né? Mas olha a bagunça que estava, gente. Olha que bagunça que estava a casa de Jacó. Essa é a história dos pais das tribos de Israel. Assim começou a história do povo judeu. Você imaginou? Assim que começou a história do povo judeu. Eu queria destacar nessa história alguns princípios para você edificar bem a sua família. Você deseja edificar bem a sua família? Eu quero destacar aqui alguns princípios. Primeiro princípio, anote aí. Primeiro princípio. Alguém está dizendo aqui, ó, a Débora falou, haja dinheiro para pagar a pensão alimentícia para todos os filhos. É isso aí, você imagina só que loucura, Débora. Kátia, desordem total. Não estava fácil não estava fácil. Mas veja só, vamos lá para alguns princípios para edificação do nosso lar, da nossa casa. Primeiro, anote, não existem famílias perfeitas. Você pode anotar isso? Não existem famílias perfeitas. Sabe, gente, às vezes a gente tem uma visão muito romântica e idealizada de que aquele que anda com Deus é um cristão que tem a vida toda redondinha. Mas a verdade é que essa vida não existe, gente. A vida não é assim, pelo contrário. Muitos vivem crises e problemas sérios na sua casa, na sua família. Essa é a realidade crua da vida. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Todos nós. Agora, quando eu digo isso, não quer dizer que nós devemos transformar a nossa casa numa bagunça. Ah, já que é assim mesmo, que todo mundo passa por dificuldade, então deixa quieto. Vai ser assim mesmo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que porque a gente vive crises, que não existem famílias perfeitas, isso não significa que a gente tem que transformar a nossa casa numa bagunça. Mas serve de esperança para aqueles que cresceram num lar desajustado. Quando nós olhamos para a Bíblia, na Bíblia, para histórias das famílias, como por exemplo a de Davi, a de Abraão, de Moisés, entre outros, nós vemos que todos eles tinham dificuldades em seu lar. Inclusive a família de Jesus mesmo não era perfeita. A família de Jesus não era perfeita. Quando nós lemos a história de Jesus, por exemplo, a figura masculina de José só aparece até os 12 anos de idade. Alguns estudiosos, enfim, têm várias ideias a respeito disso, mas alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, olha, eles não sabem o que aconteceu com José. Pode ser que ele tenha morrido nesse período, alguns dizem isso, né? E aí então, se isso realmente aconteceu, Jesus estava vivendo um problema, porque ele estava crescendo sem a figura masculina dentro de casa. Veja, Jesus veio, irmãos, de uma linhagem de famílias imperfeitas. Jesus veio da linhagem de Davi. E Davi teve muitas dificuldades na família. Muitas dificuldades. Olha outra coisa interessante, certa vez, alguns dos parentes de Jesus, quando ouviram que Jesus estava expulsando demônios, os próprios parentes, né, diziam, quando eles ouviram que Jesus estava expulsando demônios, eles saíram para o prender. Diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 21. Saíram para prender Jesus, porque eles diziam, está fora de si. Sim, os da própria casa de Jesus. Pensando que Jesus estava louco. Alguns dos seus irmãos incentivaram que fosse para a festa dos tabernáculos em Jerusalém para mostrar suas obras. Eles queriam que Jesus fosse para lá, para que Jesus mostrasse as obras dele, com a intenção de expô-lo e provar se realmente ele tinha poder. Como diz lá em João 7, versículo 1 em diante, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Você imaginou? Então, como qualquer família, o lar de Jesus também tinha obrigações e também tinha dificuldades de convivência. A Bíblia mostra, gente, bons reis que nasceram de péssimos pais e bons pais que tinham péssimos filhos. Tem uma frase interessante, uma frase que diz assim, que o mais perfeito de todos os pais, que foi Deus, que teve 2 filhos, Adão e Eva, e os colocou em lugares mais perfeitos que haviam.
o jardim do Éden. Mas estes 2 filhos viraram as costas para ele. Se a gente pode pensar assim, até Deus teve dificuldade. Ele teve 2 filhos ali, Adão e Eva, colocou em lugar perfeito para eles habitarem, e eles viraram as costas para Deus. Então, deixa eu dizer para você nesta manhã, não fique desesperado, mas procure olhar com esperança o amanhã, porque ninguém nasceu numa família perfeita. Ninguém nasceu. Não se culpe por isso. Não carregue um fardo por causa destas coisas, gente. E eu creio que Deus vai derramar a sua maravilhosa graça no meio dessa desordem que de repente pode estar a sua família. Ele pode derramar graça hoje, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20 e 21. Como Deus visitou a casa de Jacó no meio daquela bagunça, Deus pode hoje visitar a sua casa também, o seu lar. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem uma aliança com a nossa casa, amigos. Deus tem uma aliança com a sua casa. Davi, o rei Davi, antes de morrer, nas suas últimas palavras, sabe o que Davi disse? Davi disse assim: ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, ou seja, ainda que a minha casa não seja perfeita para com Deus, contudo ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, e que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Ou seja, ainda que a sua casa não esteja tal para com Deus, não seja perfeita para com Deus, Deus estabeleceu com você uma aliança eterna, e no tempo certo Ele vai ordenar e guardar todas as coisas. Esse texto aí é 2 Samuel 23, versículo 5. Guarde esse texto como palavra rema para a sua vida. 2 Samuel 23, versículo 5. Ainda que a sua casa não seja perfeita para com Deus, o Senhor estabeleceu com você uma aliança eterna, e Ele vai ordenar ao seu tempo todas as coisas. Segundo, anote aí. Segunda ideia aqui, para a gente compartilhar nesta manhã. Anote, que vai ser importante para a sua vida. Eu sempre tenho o costume de incentivá-los a anotarem, né? Outro princípio para você edificar bem a sua casa. Veja só. Segundo, quando Deus trabalha numa família, é para reparar o mal. Quando Deus trabalha numa família, é para reparar o mal. Anote aí. Alguém perguntou 2 Samuel. 2 Samuel 23, versículo 5. A segunda ideia aqui, então, é: quando Deus trabalha numa família, é para reparar o mal. Gente, o que Deus quer trazer para sua casa é o equilíbrio. E não acirrar o mal criado lá dentro da sua casa. Quando Ele trabalha numa família, é para compensar o mal. Por exemplo, Lia, no versículo que a gente leu aqui, Lia, ela era pouco amada, mas Deus a fez muito fértil. Veja só, na sociedade que Jacó vivia, se a Lia não fosse fértil, aí seria uma desgraça total, porque imagina só, ela já não era amada, e aí também não era fértil, então acabou. Então Deus fez Lia fértil, ela não era amada, mas Deus a fez fértil, trouxe para o equilíbrio. A atuação, veja, que a atuação de Deus na vida de algumas pessoas que cresceram num lar disfuncional é de torná-las mais sensíveis, mais amorosas, mais ternas e humanas. É dar à pessoa que cresceu naquela circunstância uma bênção de tal maneira que ela seja compensada por ter nascido num lar problemático. É por isso, queridos, é por isso que a mulher que é casada com um homem não cristão não deve abandoná-lo em hipótese nenhuma. Às vezes tem mulheres que dizem: mas meu marido não é cristão, eu devo abandoná-lo? Não. Porque você vai se tornar o equilíbrio da sua casa. Você se torna a presença de Deus no seu lar para trazer equilíbrio. Se o teu marido não é cristão, você traz, e você é uma pessoa convertida, você vai trazer o equilíbrio. E o contrário é a mesma coisa. Se a tua mulher não é cristã ainda, e você é, meu irmão, você traz o equilíbrio.
Mas eu quero destacar aqui principalmente as mulheres, porque o apóstolo Paulo declarou, né, lá em 1 Coríntios capítulo 7, 14, porque ele diz assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher. E isso vai fazer enorme diferença, vai fazer uma enorme diferença no desenvolvimento dos filhos, que irão crescer com o mínimo de temor a Deus. Então, quando Deus intervém, Ele o faz para reparar o mal, para trazer equilíbrio ao nosso lar. Ok? 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras de Satanás. Então, quando Deus intervém, Ele faz para reparar o mal, Ele vem para desfazer as obras de Satanás. Portanto, creia que o diabo está derrotado na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Terceiro princípio para você anotar. Veja só. O nosso lar será a expressão da nossa semeadura. O nosso lar será a expressão da nossa semeadura. Anote isso. O nosso lar será a expressão da nossa semeadura. Então veja só, tem muita gente que pensa o seguinte: eu sou malandro fora de casa, mas dentro da minha casa eu sou um paizão. Eu sou um qualquer nota aí fora de casa, mas dentro de casa eu sou um excelente filho. Acho que alguém já deve ter ouvido isso. Nossa, ele é um paizão dentro de casa, mas fora de casa ele não presta. Muitos pensam assim. Isso é um engano, gente. Porque a nossa casa será uma expressão de quem nós somos e do que nós semeamos. A lei da semeadura, já falei sobre esse tema de semeadura algumas vezes aqui. A lei da semeadura é infalível. Semear é opcional. O colher é obrigatório. A casa de Jacó era uma expressão daquilo que ele semeava. Vou repetir, a casa de Jacó era uma expressão daquilo que ele semeava. Como é que foi a vida de Jacó, você lembra? Jacó foi um enganador. Jacó era um enrolado. Eu não vou contar aqui os detalhes da vida de Jacó, porque senão a gente tem mais coisa para falar, não tem tempo. Mas Jacó, ele era assim, ele viveu assim, ele enganou. Ele trapaceou o seu irmão. Então, Jacó era um enganador, ele era um enrolado. E por isso, ele gerou dentro da sua casa o que ele era fora de casa. O que ele gerou dentro de casa? Veja, já como eu disse, Jacó era enganador, o enrolado. E o que ele gerou dentro da casa dele? Ele gerou também competição, enganação, gerou rivalidade, gerou ciúmes, gerou mulher querendo puxar o tapete da outra, que gerou uma competição entre elas. A casa fica uma doideira. Então deixa eu dizer para você que a nossa casa será a expressão de quem nós somos. Porque nós somos sempre nós mesmos em todos os lugares. E por isso que nós não conseguimos ser uma coisa aqui e outra coisa em outro lugar o tempo todo. A gente não consegue, tem uma hora que vem à tona. Você pode tentar sustentar uma boa imagem por um tempo, mas uma hora vem à tona, não tem jeito, é assim que funciona a vida. Mas graças a Deus que tem oportunidades de arrependimento, de voltarmos atrás, de pedirmos perdão, de acertarmos a nossa vida, graças a Deus por isso. E veja que mais à frente, nessa história, que agora eu estou falando do nascimento dos filhos. Agora, você imagina só, mais para frente, os filhos de Jacó repetiram as mesmas atitudes do pai. Eles fizeram igual. Veja, Jacó era enrolado. Ele criou um ambiente dentro de casa assim, de competição. De um puxando o tapete do outro e tal. Aí vem os filhos. E os filhos repetiram a atitude do pai. O que eles fizeram? Eles trapacearam também. Eles enganaram e venderam José. Lembra? Que eles venderam José? Os filhos fizeram isso. E aí enganaram o pai, dizendo que o filho havia morrido.
através de um ataque de um animal. Eles enganaram, e era mentira, eles tinham vendido o irmão. Então, gente, os filhos repetiram a atitude do pai. Por que acontece isso? Porque nós conhecemos os ditados, aqueles ditados, o ditado que diz o seguinte: tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. E esse ditado é uma verdade. Por que isso é verdade? Isso acontece, gente, porque os pais são referência para os filhos. Os pais transferem para os filhos uma herança. Que tipo de herança? Uma herança biológica, sociológica, psicológica e espiritual. Nós que somos pais, você que está aí, que é pai, você transfere algo para os seus filhos. Você vai deixar, como eu costumo dizer, nós deixamos 3 coisas para os nossos filhos. Deixamos o exemplo e o exemplo. Foi o que aconteceu. Jacó deixou o exemplo dele na casa dele. E aí eu pergunto para você: que tipo de lar você está gerando? Que tipo de sementes você está semeando na sua casa? Lembre-se, relacionamentos problemáticos produzirão filhos problemáticos. Ambientes problemáticos também vão produzir ambientes problemáticos. Lembre-se o seguinte, aquilo que diz o texto de Gálatas 6, 7 a 9. O que é que diz esse texto? Você conhece. Lembre-se que Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, veja, o texto não tem a ver com Deus. Não é Deus que joga praga, não é isso. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Diz o texto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, colheremos. Então esse é um princípio muito importante para a nossa vida nesta manhã. O nosso lar será a expressão da nossa semeadura. O que é que você tem semeado na sua casa, na sua família? O que é que você tem semeado? Quarto, anote aí. Outra ideia aqui, outro princípio. Não coloque pressão sobre os filhos. Anote isso. Não coloque pressão sobre os filhos. Olha só. Os filhos de Jacó nasceram para compensar as desvantagens e não por uma proposta bonita de um pai e uma mãe desejando ter filhos. Eles nasceram por competição dos pais. Lia queria ter filhos para compensar a desvantagem que ela tinha, porque ela não tinha o amor do marido, então ela queria ter filho. E aí, gente, é nessa loucura toda que passou a valer tudo. Então, como nós mencionamos no início da mensagem aqui, até as escravas entraram no meio da relação. As mulheres, as irmãs colocaram as escravas no meio da relação. Havia uma disputa entre Lia e Raquel para ver quem é que ganhava. E Jacó era obrigado a ter relação sexual com as escravas. Tudo isso para ver quem ganharia a competição. E aí os filhos, gente, os filhos nasceram e cresceram nesse ambiente aí, nesse ambiente de pressão, nesse ambiente de confusão. Gente, deixa eu dizer para vocês, alguns pais são frustrados na sua profissão e jogam nos filhos o que eles gostariam de ser. E logo eles dizem para os filhos, você vai ser o melhor, você que vai ganhar, você vai ser muito rico. E eles começam a colocar uma pressão sobre os filhos. Eu quero que você seja o melhor, porque você vai ganhar, porque você tem que ser rico. Muitos pais falam isso não por estarem interessados no sucesso dos filhos, não. Mas eles dizem isso para obterem benefícios para si mesmos, para garantir o futuro. E põem pressão em cima dos filhos. Muitas mães, por exemplo, elas incentivam suas filhas ao estrelato, a entrarem no mundo da fama, porque elas se veem nas suas filhas. E elas desejam que as filhas façam o que estas mães não conseguiram fazer na vida. E é por isso que a gente vê às vezes muitas moças gravando comerciais para a TV, gravam CDs,
pousam para revistas da moda, para revistas pornográficas, etc. Então, gente, os nossos filhos não podem se tornar o desejo de que a nossa vida seja abençoada porque simplesmente eles é que estão dando certo. Isso é provocar a ira dos filhos. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. E o quinto princípio? Anote aí. Quinto princípio. Anote o quinto princípio para a gente meditar nesse tema. Veja, o tempo não resolve os nossos problemas. O tempo não resolve os nossos problemas. Anote isso. Anote, você do Facebook, você aqui do Instagram. Anote isso. O tempo não resolve os nossos problemas. Você sabe, meus amigos, às vezes a gente pensa o seguinte: deixa rolar para ver como é que fica. Deixa rolar. A Lia, ela pensou o seguinte: quando eu tiver mais filhos com Jacó, ele vai se apaixonar por mim. Ela tinha essa ideia na cabeça, que dando mais filhos a Jacó, ela conquistaria o amor do marido. E aí quando nasceu o sexto filho, olha quantos filhos eles tinham na época, né? Quando nasceu o sexto filho, a Lia pensou que, lá no versículo 20, né, a Lia pensou que a sua relação com Jacó iria ser resolvida. Beleza, agora resolveu. Mas os problemas não se resolveram. Os problemas aumentaram, gente. Aumentaram. Sabe que muitos casais pensam que para resolver uma crise conjugal será necessário ter um filho. Eles pensam assim: bom, nós estamos vivendo uma crise dentro da nossa casa, vamos fazer o seguinte, vamos ter filho, que eu acho que o nosso problema é esse. Aí a gente tem filho e o problema acaba. E eu vou dizer para você que o filho chega e os problemas não resolvem, pelo contrário, aumentam. Outros pensam que é o seguinte: vamos fazer uma viagem. Eles vivem uma crise no casamento, eles pensam que fazendo viagem vai resolver. Fazem a viagem, é legal, bacana, quando voltam, viu que não resolveu nada. Outros pensam que é comprando coisas, comprando roupas. Às vezes as mulheres acabam mergulhando nisso. Elas são infelizes no seu casamento e elas mergulham em compras para tentar trazer algo novo, uma alegria para elas. Aí compra roupa e compra roupa e compra roupa, e não é isso que resolve. Ou então tem gente que pensa que é trocar casa. Já sei, para eu ser feliz, para o meu casamento dar certo, eu vou trocar de casa. Aí troca, sai de uma casa menor para uma casa maior, e passa o tempo, vê que não resolveu absolutamente nada. Ou então o marido acha o seguinte: bom, para eu ser feliz no meu casamento, eu vou comprar um carro. Vou comprar um carro para minha esposa. Ele compra um carro zero para a esposa, achando que aquilo vai resolver o problema do casamento dele. Os dias passam e ele vê que não resolveu. Gente, os problemas conjugais acabam não tendo um fim. Deixa eu dizer para você uma coisa importante. O tempo, nesse caso, o tempo não resolve. O tempo conspira contra. O que é que você precisa fazer? E aqui eu queria trazer um desafio para você nesta manhã. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa chamar a situação. Você precisa orar. Você precisa conversar. Você precisa acertar as diferenças. Porque se você deixar para ver como é que vai ficar, o fim vai ser horrível. Vai ser desastroso. Esse buraco só vai aumentar. Esse buraco só vai aumentar. Mas se você se dispuser a resolver os problemas, Deus vai te conceder graça. A Bíblia diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus. O apóstolo Tiago diz isso: peça sabedoria e Deus vai te dar. Peça sabedoria todos os dias e Deus vai te dar para resolver a situação da sua casa. Às vezes a situação
não é apenas conjugal, às vezes a situação é com os seus filhos. Ou então, a situação é com o marido. E nessa pandemia que nós estamos vivendo e passando, vocês sabem quantas crises surgiram, quantos divórcios aconteceram nesse tempo todo. A questão não é a pandemia em si, a questão é que o relacionamento já não é legal. Porque como eu ouvi outro dia alguém dizendo, os relacionamentos que eram bons, na pandemia, ficaram melhores. Mas os relacionamentos que não eram legais, que eram ruins, na pandemia, piorou. Piorou. Então, gente, se você se dispuser hoje a acertar, fala, não, eu preciso botar um ponto final na situação da minha casa. Às vezes o seu problema é com seus filhos. Às vezes o problema não é nem com o seu marido, nem com seus filhos. Às vezes é com um parente, com um tio. Não é verdade? Com os primos, enfim. Se você se dispuser realmente a acertar, fala, não, Senhor, eu quero acertar isso. Eu não vou continuar nessa divisão familiar. Às vezes o seu problema é com os seus pais. Se coloque à disposição do Senhor, diga, Senhor, em parceria contigo, eu vou enfrentar essa situação e vou acertar isso, porque eu não quero viver assim. Eu quero que meu lar seja um lar abençoado. Minha família, os meus pais, os meus filhos, meu marido, minha esposa, os meus parentes, eu quero ter uma família abençoada. Por isso que Hebreus 3:13, anote, Hebreus 3:13, diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então a conversa é todo dia, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã, o texto diz hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quanto mais você vai deixando, mais vai havendo esse endurecimento do pecado. Que o Senhor te dê graça. Por isso que eu pergunto, como é que está o seu lar? Existe alguma coisa difícil para ser resolvida? Hoje você pode consagrar a sua família e colocar o seu lar debaixo do sangue de Jesus e sob a proteção do Senhor. Amém, gente? E eu quero encerrar essa ministração com vocês lendo Isaías 65. Você quer anotar esse texto? Veja lá, Isaías 65, versículo 17. E eu quero encerrar com vocês lendo esse texto. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17 diz assim, gente, ó, quer ver? Versículo 17 ao 24. Cadê? Isaías 65. Olha só. Isaías 65, 17 a 24. Pois vejam, diz o Senhor, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantação para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando,
e eu os ouvirei. Aleluia. Quero destacar principalmente aqui o versículo 23 e 24. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Glória a Deus, que essa palavra se cumpra, palavra de bênção para a sua vida, de prosperidade para a sua família, para a sua casa. Você e os seus descendentes serão prósperos, abençoados por Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? E eu quero nesta manhã, então, orar por você e pela sua casa, para que a graça do Senhor esteja presente na sua vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, pedindo que o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça esteja presente neste momento, sobre a vida dos teus filhos. Que eles sejam tocados por ti, Senhor, tocados pela tua mão amorosa. Pai, muitos que estão tristes, abatidos, vivendo crises intensas dentro de casa, às vezes no relacionamento conjugal, às vezes no relacionamento com os filhos, ou até mesmo no relacionamento com os pais, ou com os parentes. Senhor, envia a tua provisão. Senhor, envia um ambiente, um espírito de paz nos lares. Todo espírito de confusão seja repreendido, expulso em nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo intento de Satanás de destruir os relacionamentos familiares. Porque nós entendemos e temos aprendido nesses dias que o diabo é como ladrão que veio para roubar, para matar e para destruir. Satanás quer destruir a nossa família, destruir os lares, destruir os relacionamentos. Pai, nós não aceitamos isso e nós nos colocamos à tua disposição, Pai, nesta manhã para ajustarmos o que precisamos ajustar. Oh, Pai, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, a nossa mente. Senhor, nós queremos ter um ambiente de paz e de alegria, Senhor, na nossa casa. Que a tua bênção, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, seja permanente sobre os nossos lares. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, traga consolo, Senhor. Aquela mulher que foi abandonada pelo marido, ou o marido, Senhor, que foi abandonado pela mulher, os filhos que foram abandonados pelos pais, os pais que foram abandonados pelos filhos. Senhor, que a tua graça, Senhor, salvadora, alcance cada vida neste momento, que eles se sintam acolhidos por ti, mesmo se eles tiveram até mesmo um lar problemático, desfeito, enfrentaram um divórcio. Senhor, não importa o que foi que aconteceu, eu sei que o Senhor ama e o Senhor acolhe cada um dos teus filhos nesta manhã. Que eles se sintam acolhidos, abraçados por ti, em nome de Jesus. Que eles, Senhor, jamais recebam acusação do inferno contra a vida deles, dizendo que eles erraram e que por causa disso não são amados, estão condenados à morte. Senhor, que não permita essas mentiras do diabo, mas que nesta manhã os meus irmãos sejam acolhidos por ti, Senhor, acolhidos por tua graça, por teu favor, em nome de Jesus, porque nós pertencemos à família de Deus, a maior família da terra, a família de Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e peço a tua bênção, Senhor, sobre todas as áreas, Senhor, da vida dos meus irmãos, área familiar, financeira, Senhor, na saúde, oh Pai, no ministério, todas as áreas, que o Senhor cubra com o teu sangue precioso, que a tua graça renovadora venha sobre cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro, pedindo a tua bênção, Senhor, a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, que se manifeste nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.